Depois que foi divulgado o calendário oficial para saques das contas inativas do FGTS, muitos trabalhadores não encontraram o benefício disponível no site e outros descobriram que não tiveram o depósito do Fundo de Garantia feito corretamente. Para atender a demanda, várias agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas nos próximos fins de semana. Muitas pessoas procuraram a Caixa no fim de semana porque, ao consultar o saldo da conta inativa do FGTS pela internet, foram informadas de que não havia nada a receber. Alguns trabalhadores não encontraram as contas inativas no site da Caixa, mas conseguiram encontrar no aplicativo. Outro problema comum de quem consultou as contas do FGTS na internet foi a divulgação de contas de empregos anteriores como ativas. Ainda segundo a Caixa, há várias situações em que é comum que não apareça na consulta pelo canal exclusivo o saldo da conta inativa. As principais são no caso do trabalhador temporário, por exemplo, que já é automaticamente contemplado quando o contrato acaba. O trabalhador demitido sem justa causa também não terá o saldo no site, porque já recebeu o dinheiro. Erros de informação por parte da empresa ao lançar o FGTS também geram problemas na hora de conferir as contas pela internet. A Caixa informou que uma das formas de obter a informação correta do saldo é indo até uma agência. E o banco ressalta ainda que o trabalhador só deve procurar informações por meio das contas oficiais. Ainda sobre o saque do FGTS, nossa equipe conversou com o gerente regional da Caixa Econômica Federal para esclarecer algumas dúvidas de como consultar o saldo inativo. E quem nos dá mais informações é o Felipe Vilela, gerente regional da Caixa. Olá, Felipe. Por que o governo liberou o FGTS inativo? O governo liberou justamente para movimentar a economia, né? No Brasil inteiro nós temos 43 bilhões, né, a ser recebidos, e esse valor serve para o trabalhador, por alguma conta em dia, poupar o dinheiro, comprar um bem que estava sendo planejado e não tinha tido aquela sobra, então agora chegou o momento. Quem que pode realizar o saque? Todo trabalhador que pediu demissão ou foi mandado embora por justa causa até 31/12 de 2015. Todos esses estão englobados na medida provisória. Quais as opções de recebimento? Até R$ 1.500 de posse de senha. Ele pode se dirigir a um terminal de autoatendimento da Caixa, senha cidadão, perdão. Até R$ 3.000 com a senha e cartão ele pode se dirigir a uma lotérica. E acima desse valor nas agências da Caixa. Lembrando que quem tem conta na Caixa cai diretamente em conta. A partir de quando os recursos eles estarão disponíveis? A primeira data do calendário para os nascidos em janeiro e fevereiro inicia agora em 10 de março. Tá? Então essa é a primeira data, depois de cada 2 meses vão ser liberados o restante dos recursos, ele pode sacar até 31 de julho de 2017. As agências elas estarão com algum horário diferenciado de atendimento? Sim, já no dia 11 de março, né, ou seja, um dia depois da liberação do primeiro calendário, nós teremos 30 agências abertas na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E quantos trabalhadores devem ser beneficiados na região? Quanto deve ser injetado na economia? Aqui na região nós temos 472 mil trabalhadores beneficiados por essa medida provisória. E nacionalmente nós temos 43 bilhões em recursos a ser sacados pela essa população. Como consultar o saldo FGTS inativo? A Caixa criou 2 caminhos exclusivos para esse atendimento. Um é o site, que é o www.caixa.gov.br/contas inativas, ou pelo telefone 0800 726 2017. Através desses canais, ele consegue, na comodidade da sua casa, com o número de PIS, o número de CPF, verificar se ele tem, quanto ele tem de saldo, de quais empresas, e qual a data de recebimento, e já verificar como que ele vai ser feito esse recebimento à época do calendário. Ok, muito obrigado, Felipe. Segue o repórter setorial. Acompanhe outras notícias da nossa região agora no plantão da redação. As declarações da Receita Federal devem começar a ser entregues a partir do dia 2 de março e o prazo se encerra no dia 28 de abril. A Receita informou que espera receber 452 mil declarações de imposto de renda pessoa física aqui do Vale do Paraíba, referentes às delegacias de São José dos Campos, onde é recebidos documentos de 9 cidades da região, e de Taubaté, que abrange outras 30 cidades do Vale. Agora, olha que iniciativa bacana. Um comerciante de Atibaia arrecadou livros e espalhou pelos pontos de ônibus da cidade. A ideia é que os passageiros levem os livros para ler durante o percurso com o circular e devolvam em qualquer estação.
Quem quiser doar algum exemplar pode deixá-lo em uma das caixinhas espalhadas pela cidade para depósito do material. Fique agora com o comentário do professor Gabriel Aquino. Falando sério, hoje eu quero falar sobre a questão das drogas, o adolescente, esse universo complexo, cheio de desejos, de vontades. Nós percebemos que há um crescimento vertiginoso do uso das drogas, não é fora do ambiente escolar, dentro do ambiente escolar, dentro dos próprios lares. Eu tenho dois adolescentes em minha casa, e nós temos um espaço de conversa sobre o seu dia a dia. E as coisas que eles têm compartilhado conosco na nossa casa é justamente isso, o número de coleguinhas na adolescência e na pré-adolescência que já consomem drogas. O mundo das drogas é um mundo perigosíssimo, é um universo destruidor, é um universo que tem conduzido os nossos jovens mais e mais à criminalidade, à prostituição, tem levado esses jovens, muitos deles, até o óbito. Hoje, os pais e alguns pais permitem até que os seus filhos utilizem a droga dentro das chamadas festas, em house, ou seja, na sua própria casa, permitindo o álcool, permitindo a utilização de outros tipos de drogas, drogas sintéticas, ou seja, uma variedade. Mas a pergunta se faz necessário: por que será que a família não tem observado esse caminho perigosíssimo e até mesmo um caminho de morte? Precisamos discutir um pouco mais. Os nossos jovens saem muitas vezes da sala de aula, em vez de ir para casa, se encontram em grupos e ali eles vão fazer o que eles chamam de curtir, uma maneira de ser mais alegre, mais feliz, mas nós sabemos que o começo da droga é fatal, ou seja, a droga entrou no organismo daquela criança, desse adolescente, e vai levá-lo para o resto da vida. É uma prisão que tem feito com que a nossa juventude tenha morrido a cada dia. E nós, pais e sociedades, educadores, o que temos feito para poder tirar o nosso adolescente, que nem maturidade ainda tem para poder discernir o que é bom ou ruim, desviá-lo desse caminho tão perigoso? Ela não está tão muito longe da nossa casa e ela não está tão longe das escolas e do dia a dia dos nossos filhos. Falando sério, o Brasil não possui isenção tributária de medicamentos e, para piorar ainda mais a situação, muitos fabricantes colocam os preços que querem sobre esses produtos. Como resultado, o Ministério da Saúde foi investigado por conta de 43 diferentes medicamentos que passam do dobro da média do preço internacional de mercado. Destes, 23 listados como ansiolíticos e antidepressivos são os mais caros do mundo. Depois de se recusar a assinar o termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público Federal em 2013, o Ministério da Saúde foi investigado sobre práticas abusivas de preços de medicamentos. A ação civil pública pede ajustes dos valores de 43 medicamentos que passam do dobro da média internacional. Entre eles estão antidepressivos e ansiolíticos. 23 dos remédios listados possuem o maior preço do mundo. A medida deve ser adotada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos em no máximo 6 meses. O Tribunal de Contas da União constatou que a economia do governo federal poderia ter sido de mais de R$1 bilhão caso tivesse seguido a tabela de valores internacionais. O senador Regufe apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de definir a isenção tributária de medicamentos, o que já existe em outros países. No Brasil, porém, a proposta segue aguardando análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os hemonúcleos de todo o Brasil estão intensificando as campanhas de doação de sangue. O objetivo é formar um estoque destinado ao feriado prolongado. Uma única bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. Durante o ano todo, os hemonúcleos intensificam as campanhas de sangue. O objetivo é formar um estoque estratégico para os feriados prolongados. Mas você sabe o que acontece depois que a pessoa doa o sangue?
Olha, na verdade eu não procurei saber, mas eu sei que é um papel importante da sociedade doar, ajudar o próximo. Então eu sei que eu estou fazendo bem, então eu me alegro em saber fazer o bem. Eu acredito que vai passar por um processo, seletivo e vai estar sendo encaminhado para o melhor paciente, no caso, que está precisando no momento. Enquanto o sangue total é submetido a uma série de etapas aqui, uma amostra de sangue é encaminhada para Campinas. Lá eles fazem os exames de sorologia. Após a aprovação, a liberação, esse sangue é encaminhado para o estoque. As amostras entram, a gente registra essa bolsa no sistema para ter toda uma rastreabilidade da bolsa. Então, ali no sistema eu consigo saber a hora que esse paciente veio doar o sangue, a hora que acabou a coleta, o tempo da coleta e mais as informações do paciente. Se for um doador de repetição, eu já consigo saber a tipagem da bolsa, algumas coisas de cada paciente em particular. Eu coloco a bolsa para descansar em torno de 1h30, 2 horas. Eu vou pesar elas e colocar na centrífuga para centrifugar. Com a falta de estoque do sangue total, podem ser canceladas cirurgias nos hospitais e pode comprometer diversas vidas. A assistente social orienta que quem quiser doar o sangue pela primeira vez, o que precisa fazer? Bom, primeiramente, a pessoa deve ter idade entre 18 e 69 anos. Lembrando que candidatos com 16 e 17 anos podem doar, desde que ele esteja acompanhado de um responsável, que é o pai ou a mãe ou um tutor legal. Lembrando que alguns grupos não podem ser doadores. A pessoa que teve um mal-estar, uma gripe, um resfriado, teve uma doença que pode ser transmissível pelo sangue. Quem já teve hepatite sabe desse diagnóstico, hepatite B e C, aí é um impedimento definitivo para doação. Agora, hepatite anterior aos 10 anos de idade, a pessoa pode vir aqui e vai passar pela avaliação. A Etienne já é doadora e conta que doar sangue não é um bicho de 7 cabeças como imaginava. Eu morria de medo de agulha, do procedimento, só em ver o sangue assim, minha pressão abaixava, eu acho. Então, através dele, ele explicou que era um procedimento simples, que você passava por uma triagem para fazer uma entrevista e não doía. E eu não acreditei nele, eu vim morrendo de medo. Só que quando eu doei a primeira vez, eu vi que realmente não é tudo isso que a gente que tem medo, receio, imagina, né? Que vale a pena. Mas como saber se o estoque está bom? O Hemonúcleo de Taubaté, ele é referência para 31 municípios, né? Então atende toda a região do Fundo do Vale, incluindo aí mais de 10 hospitais que retiram sangue conosco. Então, de acordo com essa região, foi calculado uma meta, um número que nós conseguiríamos ter uma autossuficiência de estoque, que é 60 doações por dia. Então, nós não temos essas 60 doações, nós estamos em torno de 30, 40, às vezes até menos que 30. Então, é pouco o número de doadores, considerando que nós estamos bem abaixo do ideal, né? 60, a gente está tendo, às vezes, 50% abaixo desse estoque. E o tipo de sangue que o hemonúcleo precisa? Na verdade, precisamos de todos, mas o que está mais em falta é o O positivo e o O negativo. Porque o O positivo é o que mais sai, né? Eles são o maior número de doadores e receptores. E o O negativo, ele, da mesma maneira que ele doa para todo mundo, ele só recebe dele mesmo. Então, ele ajuda muitos, mas ele também precisa, na hora, é o que só ele pode se salvar, né? Eu acredito muito que eu estou doando vida para aqueles que precisam. E eu acho que para onde vai ou o que vai acontecer depois eu não sei, mas eu acho que vai fazer bem para uma pessoa que necessita. E isso é fazer o papel de cidadão e fazer o bem é o que mais importa. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. O Brasil é o país com a maior taxa de depressão na América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população brasileira tem a doença. E no mundo, 322 milhões de pessoas sofrem com o mal, o que representa 4,4% da população mundial. A depressão é a principal causa de suicídios, com 800 mil casos por ano. O mês de janeiro fechou com as contas do governo no azul.
Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, foi registrado um superávit de mais de 18 bilhões de reais no último mês. O valor foi o maior apontado para este mês, desde 2013. Porém, não foi concluído nesta conta os gastos do governo com o pagamento de juros da dívida pública. Pesquisa realizada pelo SPC Brasil mostra quais são as principais dificuldades na vida conjugal. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.